5 de maio, ontem tivemos então as notícias da FOMC, terminou tudo a correr a subir e depois hoje então, enfim, é uma queda forte. Dizem as más línguas que devido à produtividade do setor não agrícola, saíram os dados, no período anterior tivemos, creio que foram 6%, vamos já começar por aí até, 6,3%, e a previsão já era negativa, não se esqueçam, o último trimestre de GDP caiu, se o PIB caiu, não é? É natural que a produtividade seja negativa, mas foi bastante elevada. São motivos. Combinando com o custo da mão de obra do primeiro trimestre, né? Por isso é tal improdutividade, quer dizer, o mercado anda à procura de razões para fazer a correção daquela subida forte e assim foi. Em todo caso, olhando para as cotadas nacionais, elas beneficiaram sem dúvida da subida de ontem. O pre-market basicamente não mexeu, o que é estranho. Normalmente a gente, quando temos a tal subida, procuramos sempre fazer a tal bull flag, né? Que é para depois romper, e os mercados basicamente fizeram isto. Não se mexeram aqui e depois, quando saiu o tal relatório, fizeram a primeira queda e a partir daí foi um valha-me Deus. Mas Altri fechou a subir 2%. Eu não sei se ela apresentou resultados ou não. Atenção, eu não tenho acompanhado isso. BCP, aliás, a Navigator subiu 0,67, BCP caiu 1,78, a Corticeira aliviou um pouco daquilo que subiu ontem, 1,53, o volume mesmo assim bastante bom. CTTs subiu 0,59, EDP Renováveis caiu 3,65, isto sim foi um tombo, vejam o máximo onde esteve, e fechou totalmente em queda. A EDP também apresenta resultados hoje, creio, 1,13 de queda. A Greenvolt subiu 1,34, já a Galp caiu 0,64. O petróleo hoje subiu muito depressa, mas depois também aliviou um pouco. Jerónimo Martins a subir 2%, a Sonai a subir 1,17. Mota-Engil subiu 1,59, a nós caiu ligeiramente 0,16. Depois temos a REN a subir 0,5% e a CEMAPA a subir outro 0,5%. Olhando para o cenário do Standard & Poor's, quer dizer, quem olhava isto de manhã estava tudo positivo. Olhando para, né, e depois principalmente olhamos para o DAX, quase 1 ponto percentual, o CAC cair 0,40 e o IBEX 0,71. Mas, olhando para o cenário do Standard & Poor's, as coisas nem estão assim tão más, não é? Vai ser um mau presságio se terminarmos assim para amanhã. Já sabem, se fecharmos pior do que estamos, ou da forma que estamos, é natural que amanhã hajam gap downs e vocês só têm que acompanhar de modo a verem se existe suporte ou não. O Twitter está a subir porque estão constantemente a sair notícias de que o Elon Musk já assegurou financiamento e parceiros para comprar, etc. e tal, e não sei o quê, e parece que a tal OPA vai avançar e não se esqueçam, o price target é 54,20. Não quer dizer que ela não tenha vida própria até lá. Mas, de resto, tudo cai. Não há uma que esteja positiva. A Oxy teve a subir 3 ou 4% e depois foi tudo por aí abaixo. Em termos de setores, os que estão a cair menos, por norma, né, são os defensivos, mas de resto tudo a cair. A semana então está a ser caricata, não é? Olhando para a nossa checklist, aquilo que vemos é que a Solaria caiu 2,44 e a Vestas 0,43, e depois nos Estados Unidos as solares, de certa forma, que elas não são bem solares, né? A First Solar é Enphase, apesar de estar ligada à energia renovável, é mais de hardware, e a Plug Power também, mas mais virada para carregamento dos automóveis. E é a mais volátil, por isso está aqui 9%. Depois, as petrolíferas, temos aqui a
A Repsol que acabou por subir 1,3%, mas vocês veem pelo movimento das americanas, né? Basta só olhar aqui a Petrobras, pronto. Mas Chevron chegou a estar positiva, está a cair 1,46%. ExxonMobil chegou a estar positiva, está a cair 2%. Oxy aqui já está ligeiramente positiva, mas ela chegou a estar a subir, creio eu, 3% e está a cair. Depois a banca, essa está em uníssono a continuar a cair. Em termos de calendário, tinha que fechar, não é? Vamos abrir aqui, não há problema. Sobe. Caramba. Onde é que estão os calendários? Bem, em termos de calendário, amanhã, a parte mais importante, sem dúvida, que é o facto de ser um dia de expiração de options. Isto significa o quê? Significa que vai ser um dia volátil, não é? De certeza que vai ser muito volátil. Mas, antes da abertura, vamos ter aqui dados importantes, desde os non-farm payrolls, isto é extremamente importante. Aliás, eu estou a ver aqui relatório não agrícola, payroll, são os tais non-farm payrolls, que é não agrícola. É extremamente importante isto. A taxa de participação que agora o Investing está a incluir é um dos itens que o Fed segue. Não sei se vai ter grande relevância neste momento. E depois os dados como a taxa de desemprego, etc. E vamos começar a ter aqui declarações de elementos do FOMC. Vocês já sabem, nestes dias isto pode dar um salto assim lá para cima, como pode cair. Bostich também vai falar próximo do fecho do mercado. Enfim, é mais um dia no meio disto tudo, principalmente porque a VIX está lá em cima. Olhando então para o PSI 20, isto creio que está a 1 hora, vamos já ver. O dia não foi bonito, né? Continuamos em queda. Nem sequer na subida, nem sequer viemos testar aqui a resistência mais importante, que seria nos 5.922 pontos. Agora, a grande questão é mesmo esta. Se nós respeitarmos os níveis, né? Se nós fôssemos traders e vendêssemos nos níveis onde estão as resistências, nós não chorávamos. Mas como não vendemos, paciência. Neste momento, onde é que está o suporte mais importante? Sem dúvida, nesta zona dos 5.700, 5.650. É expectável irmos lá? É uma forte possibilidade, não é isso que está em causa. Na visão horária nós não estamos assim com uma grande divergência, estávamos aqui com uma divergência de preço que está a cair, não é? E aqui muito leve, o RSI estava estável, mas corrigiu agora com este tramulhão. No entanto, é aquilo que eu digo, não é expectável que vamos em linha reta lá para baixo, mas é uma forte possibilidade que devem ter em mente, principalmente que vejam o suporte, né, e a reação daquele flop que houve lá do Citibank, que foi aqui, agora puxar isto, e é possível irmos lá, não tenham dúvida. Em termos de resistência, sem dúvida aqui esta zona dos 5.900 pontos é muito importante. De resto, não, quer dizer, o cenário em si não está a ser favorável, a semana está a ser negativa, mas para já a maior parte dos índices não rompeu os mínimos mais importantes. Aqui foi tal de segunda-feira, né? Não, foi aqui. Mas em todo caso, o mínimo do pivô está aqui. Se romper este mínimo, isto vai ficar bearish, vem cá para baixo e preenche esta gap. Se não romper, para já, simplesmente foi mais um percalço no meio deste trajeto que nós estamos a fazer. Bearish engolfing completo no CAC, mesma história, né? O tal pivô que, excluindo o de segunda-feira, não foi rompido, e o DAX praticamente a mesma história. Olhando neste momento para o Standard & Poor's, os pivôs foram rompidos.
de certa forma, foi isso. Ontem subimos de forma extremamente forte e tínhamos, agora vou ter aqui uma hora para vermos melhor, e tínhamos como o tal pivô aqui esta zona dos 4.190 pontos, mais ou menos, até, pelo menos até esta zona, que seria o tal higher low, não é? Ou seja, o mínimo mais elevado que o anterior. O que é que fizemos agora? Fizemos um mínimo mais baixo que o anterior. Agora temos que ficar na expectativa que, primeiro, vai haver bounces. Disso eu não tenho a menor dúvida, que vão haver bounces. Mas pode não haver hoje. Isto pode vir direto cá para baixo. Como é óbvio, hoje não creio que vá cair muito mais. 4% quase. Vocês podem ver por aqui. 4% quase no Standard Poor's. Quase 5% nas QQQs. Vejam os QQQs. Trambolhão é enorme. Não há, desde que eu me recordo, não há memória de um dia assim. Honestamente, não há. Mas eu estava à espera que houvesse, principalmente olhando para os futuros, não é? Aquilo que eu estava à espera que acontecesse era que, ok, vamos fazer a tal bull flag, né, o zigue-zague nos futuros, que é para quando o mercado abrir, isto está com o imã ligado, por isso é que está assim tudo. Aquilo que eu estava à espera seria mais ou menos isto. Que era para aliviar indicadores, ou seja, quando o mercado se abrisse, nós já estaríamos por aqui e tínhamos pelo menos uma estrutura que é bullish. Aquilo que fez basicamente foi uma estrutura que não é bullish. Porquê? Porque andámos a fazer aqui assim uma zona de defesa nos 4.290 pontos e para rompemos-la literalmente durante a noite. Estabilizámos aqui e saem os tais dados como é que chama? Da produtividade não agrícola e em vez de vir cá para cima, que era o que estava a fazer antes de saírem os dados, não, começou a vir para baixo e vejo, isto é a abertura de mercado, estamos completamente oversold, não há memória. Vejam, em 3 horas caímos o equivalente, neste dia que foi 29 de Abril, 29 de Abril, nós demoramos 5 horas para chegar ao mesmo nível. Aqui estamos com 3. Por isso não há memória. Honestamente, não há. Para onde é que isto vai? Sinceramente, está a fazer este trajeto. Quebrar este mínimo é sinal que viramos aqui para baixo para os 3.950, 3.900. O porquê nós já vimos, principalmente no Standard Poor's, que é onde temos o tal suporte. Mas eu sou honesto, eu não acredito que iremos para esta zona, né? Esta zona aqui em linha reta. Eu acho que vamos ver, pelo menos a escadinha vai haver. Pelo menos. Quer dizer, as entradas que eu fiz ontem elas já estão negativas, disso não há dúvidas. Mas um dos motivos também que dizem que não se devia de confiar neste tipo de subida. Primeiro, nós já tínhamos a nossa indicação, não é? Tudo bem, eu entrei mais ou menos aqui assim nas posições que eu fiz. Não devia ter reforçado aquilo que já tinha. Para quê? Para poder gerir. Mas vejam onde é que fechou. Na resistência. E tínhamos que ficar à espera do tal higher low. Não temos higher low, temos um lower low. Ou seja, para já, a resistência, 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 mais uma perna para baixo. Agora, pode fazer bounce aqui. Pode começar a fazer a tal estrutura. Os mercados para subirem, eles precisam de acumulação. Eles precisam de que a volatilidade implícita estabilize de modo a que as calls fiquem apetecíveis. Segundo o que eu li, a bolsa ontem subiu à custa de compra de ações. Aquilo que mexe o mercado são as options, são as opções. E já agora, vamos ver, eu partilhei no... agora quero ver se o Max Payne está igual. Partilhei no Discord, está praticamente igual.
Ou seja, estas são os QQQs, 325 seria o ponto ótimo para o mercado expirar, ou seja, mais ou menos aqui. Neste momento nós estamos aqui assim nesta zona. Não quer dizer que se expirar aqui, ou seja, nos 310, que não faça todo sentido. Isto é só uma referência. Se nós formos para, então, SPX, e devem estar a entrar muitas puts. Ou seja, temos uma zona muito bem defendida que é dos 4.000. Isto vai servir totalmente como parede, digamos assim. Agora, aqui não temos nada. Literalmente. Temos alguns picos e vocês forem ver, isto é o que existe por volume que pode já ter fechado. O volume não tem nada a ver. Literalmente tem nada a ver com aquilo que era antigamente. A realidade é essa. É mesmo Teslas e afins, nada. Já esteve bastante melhor, sem dúvida, em termos de volumes e afins. Mas, plano. O plano agora é, quem não está a gerir, ver a reação aos moving averages. Ou seja, ver a reação aqui assim, entre hoje e amanhã, aos 4.200 pontos. Sendo amanhã dia de expiração de opções, claro, vai haver sempre aquela pressão das options e do nível onde ela esteja, por isso tenham isso em mente. A rácio das puts para as calls, como é óbvio, começaram a entrar muitas calls, puts. O mercado começou a cair, né? E elas começam a entrar. A parte boa é que chega a um ponto e por isso é que existe um bounce. As pessoas têm que entender que os bounces, para além de haver aqui indicadores, mas existem bounces porquê? Porque o mercado vai comprando muitas puts, né? Puts atrás de puts vão comprando. Só que depois a volatilidade delas, né? Implied volatility, o premium que toda a gente fala, como estávamos num movimento de subida, né? Vejam, estávamos aqui, aquilo que acontece é as puts começam a ficar mais baratas. As puts começam a ficar mais baratas e aquilo começa a cair e implied volatility começa a subir cada vez mais. E elas ficam apetecíveis. E há muita malta que compra. Porque eles compram e vendem no mesmo, quer dizer, passado 5 minutos. Claro, num movimento de 1%, eles podem perder 10%. Não é isso que está em causa. Aquilo que eu estou a dizer é, é um produto que fica mais barato quanto mais bullish o mercado estiver. Agora, precisa de acompanhamento. Que acompanhamento é esse? Que entrem muitas calls ou muitas puts para segurar o movimento. E pelos vistos, não é o que está a acontecer no lado das calls. Nas calls está tudo muito caro e há muita gente a vender calls em vez de estar a comprar, ou seja, é a mesma coisa que meter puts. Enfim. VIX, 25% no dia. É uma coisa brutal. Eu creio que tínhamos que recuar, eu não sei, mas 14. Deste ano não temos assim um dia assim. 26%. Maio, 12 de maio de 2011. 2021. Aqui foi janeiro, né, que subiu 61%, um trambolhão enorme. Mas de resto nós não temos tido este movimento. Claro, a esperança é que faça isto. Esta seria a parte boa, né? Em que basicamente abrimos aqui, mas aquela parte que interessa é esta, em que fizemos também 35 e depois caiu. Tudo é possível. O mercado está tão errático, está tão sem norte, que isto pode acontecer. Fiquem de olho. As obrigações estão a subir. Ontem tiveram a tal reação que o Powell disse que não ia aumentar 0,75 e hoje as notícias todas dizem que o mercado aquilo que está a precificar é um aumento de 0,75 em junho devido a estes dados da não produtividade. E lá vão elas lá para cima. Qual é a parte positiva? É que a gap entre a de 10 anos e a de 2, que é aquela que segue para aquela que nos dá a tal indicação da recessão ou não, está-se a afastar cada vez mais. É a única coisa positiva que podemos tirar. Petróleo, vejam o movimento.
E este movimento deu-se porquê? Porque saiu uma notícia que os Estados Unidos iam recomprar os 60 milhões de barris, né, de petróleo que injetaram no mercado para fazer baixar o preço. Isto começa a subir e depois, esmiuçando a notícia, é para o outono. Faz parte. O dólar está a recuperar, enfim, com os juros a subir, não é? O dólar sobe também. Bitcoin, trambolhão. Está a fazer aquilo que o mercado está a fazer, um trambolhão enorme, completamente bearish engulfing. Perdemos este suporte e vamos a caminho de perder esta zona aqui. Está péssimo. Os mercados estão péssimos. Hoje é o pior dia da história. Tudo péssimo. Setor financeiro está no ponto de suporte, vamos ver como é que reage. Setor energético, vem aqui fechar a gap, e o setor tecnológico está num ponto também mais ou menos de suporte. Portanto, tudo muito complicado. Amanhã, acompanhem o fecho do mercado, é importante. Mas, amanhã, as coisas podem abrir com gap downs e se as coisas correrem bem, poderá ser o inverso daquilo que se passou hoje, não é? Porque hoje, a maior parte delas, aquilo que fez foi gap ups e depois basicamente foram fechar as gaps. Mas, Green volta. O que é que esta estrutura nos diz? Rejeição no moving average. A 13 períodos. Não está bullish ainda. Mas, em termos de mínimos, estamos a melhorar. No entanto, se formos à visão 1 hora, aquilo que nos diz é abrimos com um gap up, subimos, batemos nesta moving average, estávamos à procura de suporte aqui e o mercado americano não ajudou, afundou. Falta pouco para preencher a gap. Caso abra com um gap down, vejam onde é que ela abre. Oportunidades existem sempre, é aquilo que eu costumo dizer. Eu prefiro que faça gaps downs do que gaps ups. Porquê? Porque uma gap, quando abre muito bullish, a tendência é vir preencher. E no caso, quando ameaça preencher, mas depois não preenche e continua a subir, não é? Porque vejam, nós perdemos aquela zona que era mais defensiva e furou-a. Nós ficamos com receio e depois não aproveitamos estas subidas. Aquilo que eu prefiro é um gap down e vê-la tentar subir para ultrapassar as resistências e já ficamos com uma melhor indicação. Para já, não muda muito em termos de pontos de interesse, digamos assim. O interessante é romper e segurar, né, suporte no moving average, aqui esta zona dos 6,94, e nós não queremos fazer um novo mínimo, principalmente este aqui dos 6,69 e dos 6,66. Este é que nós não queremos perder mesmo. De resto é uma questão de andar e acompanhar, porque ela acabou por, apesar de tudo, subir 1,34. Já a EDP Renováveis, ela apresentou resultados ontem, né? Teve lucros, que isso eu sei, pelo menos a ideia que eu tenho. Apesar de ter ficado aqui abaixo da expectativa, não foi isto que a atirou para baixo. O que a atirou para baixo foi o mercado em si. Porque, de certa forma, ela fez o mesmo que a Greenvolt, né? Abriu com gap up, a única diferença é que né? Bem, aqui acima nem sequer chegou à moving average, nem sequer chegou a esta zona de resistência e toca a fazer flash para baixo. Enfim, não tem muito volume, não há muito volume, não podemos dizer que a pressão vendedora desapareceu, ela pode continuar, tem aspecto que é para continuar. Perdendo este mínimo aqui dos 20,24, seguramente vamos aos 20. Eu ficaria à espera de ver reações assim, mesmo que amanhã faça isto, né? O mais certo, mesmo que faça isto assim, é apanhar a moving average e depois aí vemos a reação. Para já temos que ficar à espera para ver onde é que está o mínimo mais importante, porque, já agora metendo aqui na visão semanal, porque a realidade é esta, né? Vocês estão a ver que estamos a perder aqui estes mínimos, isto é sempre importante, e estamos agora a vir em direção aqui aos tais 20, 26 e os tais 19,90. Por isso,
cuidado. Perder a moving average em 50 períodos não é bom. Fazer este tipo de curvatura no longo prazo não significa muito em termos bearish. Aquilo que significa é estamos a fazer um higher low para já. Faça ao pivô. Só que isto é um trambolhão enorme. Não se esqueçam. EDP é a mesma história. Apresenta resultados hoje. Havia uma discussão no Discord que parece que veio do Investing, né? Que a Bloomberg, e isso eu depois fui ver e estava no Jornal de Negócios, que analistas, não, a Bloomberg perguntou a analistas quais eram as previsões e a previsão é que desse um prejuízo. Honestamente, eu não sigo as contas. Eu não sei se eles compraram alguma empresa para incluir neste trimestre, né? Amortizá-la toda já neste trimestre. Fazer aquilo que a Teladoc fez. Honestamente, não faço a mínima ideia. Aquilo que eu sei é o suporte mais forte está aqui, o mercado estando assim muito negativo, o que é que vai acontecer? Se os resultados forem bons, vai ser difícil ultrapassar aqui os 4,40, mas são as metas, né? Em termos de queda, tudo o que ficar abaixo dos 4,20 é puxá-la, é mesmo uma indicação de dizer, vai puxar aqui para baixo, para os 4, tudo o que ficar acima dos 4,44 se servir de suporte, lá está, porque a tendência é esta, é abrir onde tem maior resistência, fazer gap up e falhar na resistência, né? Moving average e de preço, e vocês têm que acompanhar por aí. Para já temos uma mini gap aqui assim, e ela tem estado em queda. Galp, está a acompanhar aquilo que o mercado fez. O que é que nós podemos dizer? A tendência de máximos é cada vez menor. A tendência de mínimos também, mesmo excluindo aqui a tal segunda-feira, né? Terça? Não, foi na segunda. Não interessa. Aquilo que é importante é a tendência tem sido queda, está a ser de queda e para já não está a dar mostras de que é para subir. Porquê? Porque estamos sempre a esbarrar nas moving averages e a rejeitar. Vamos dar só uma vista de olhos aqui a uma hora. A uma hora a sequência continua a ser sempre de queda. Não queremos ultrapassar aqui os 10,77, mais ou menos, até aos 10,70. Ultrapassando, olhar para esta... É um pivô, não é que ele tenha importância, porque a realidade é esta, não tem volume nenhum. O volume mais importante está aqui. O volume mais importante é nesta vela aqui. E por isso é que o preço tem andado a rondar aqui assim esta zona. Mas agora, perdendo este mínimo, vocês já sabem a estrutura do zigue-zague que é que vai fazer. E depois ainda vamos ter o dividendo que aparentemente também é amanhã que vai tirar isto mais 25 cêntimos para baixo, pelo que, cuidado. Vocês já sabem, faz gap down, mas não quer dizer que vá fechar a gap no dia, principalmente dia de dividendos que retira valor à empresa. A nós fez um trambolhão desgraçado. É a lotaria dos resultados. Não há muito mais a dizer. Não, isto não é de resultados, foi dividendos. Eles deram um dividendo tão alto. Espera lá. Eu quando desenhei isto já foi a contar com a história de dividendo. 28 cêntimos. Não, porque 28 cêntimos tirávamos para os 4,80. Os 3,80. Foi onde nós ficámos. Ok, pronto. É de dividendo. Eu pensava que era de resultados, mas não. É dividendo. O que é que isto fez em termos de estrutura? Deixou aqui uma gap. E quem tem paciência para acompanhar estas cotadas, né? Porque elas não mexem muito, é sempre positivo ter uma gap acima. E fez um martelo. Está bullish. Honestamente está bullish. A uma hora só vamos saber se ela está bullish ou não. Porquê? Porque fez um martelo, né? Mas nós só vamos ter a certeza que ela está bullish ou não quando vamos acertar isto pela uma hora. Eu não sei porquê, mas a uma hora fica diferente de um dia. Mas só vamos ter a certeza que vai estar bullish quando ultrapassarmos a moving average a 13. O melhor exemplo que eu vos posso dar
é, por exemplo, a Amazon. Onde é que ela está? A Amazon. Ela ultrapassou ontem, certo? Mas vejam aquilo que aconteceu, né? Só ontem é que ultrapassou, mas hoje já tirou isto tudo para baixo e lá voltou ela para o suporte. Um, Isto serve de paralelismo para vocês entenderem o comportamento. Não quer dizer que seja isto que vai acontecer, simplesmente pode romper. Agora vamos esperar. Honestamente, como o mercado está, não sei. Honestamente, não sei. Temos uma gap aqui assim em baixo, temos um suporte nos 3,67. A resistência, claramente, aqui os 3,95. De resto, temos que aguardar porque foi um trombolhão e peras. Mas, caramba, mas os 0,28, que era até aos 3,80, eu não entendo porque é que as nossas empresas insistem, porque a palavra mesmo é esta, porque é que insistem em dar o dividendo todo de uma vez? Podiam fazer como nos Estados Unidos, que basicamente estes 6%, ou lá o que é que deu, primeiro criava estabilidade, não é? Estabilidade porquê? Porque aqueles que estão longos e que querem o dividendo acabam por ficar. Aqueles que só querem mamar dividendos e tentar aproveitar, caso ela consiga, não é, fechar no espaço de uma semana a gap, esses só entram nesta altura. De resto, ou seja, cria esta história dos volumes, né, estes movimentos assim de subidas e afins, quando não é isso que nós queremos é estabilidade. Mas enfim, já está explicado então, resistência 3,95, suporte, eu vou tirar aqui esta linha, não é que ela não seja importante, mas eu prefiro não ter aqui. Quanto mais limpinho estiver na visão diária, melhor, não é? Uh, Pelo menos eu acho que nos ajuda a entender um pouco melhor a movimentação. Mas 3,95, né? Por causa destas caudas e principalmente moving average a 50, moving average a 3, acompanhar e ficar na expectativa que não perca aqui os 3,74. Caso perca, o suporte vai estar aqui, 3,68. CTTs fez aquilo que o mercado fez, com uma diferença, fez um novo máximo, fez um novo mínimo, não rompeu este mínimo aqui, low 4.21, 4.21 é quase um double bottom, né? Agora vamos ter que aguardar para ver como é que ela abre. Abrindo abaixo, ver se tenta fechá-la. Mas a indicação é esta. O fecho está a ser sempre abaixo da moving average a 13 períodos na visão diária e a uma hora aquilo que nós vemos é uns zigue-zagues atrás de zigue-zagues, né? Se nós fôssemos a desenhar aqui o tal retângulo, vemos que andamos aqui nesta zona e está complicado de sair dela. E vamos ver se ela funciona, se serve de defesa ou não. Porquê? Porque vocês veem que temos aqui assim uma gapzinha pequenina, mas temos aqui assim abaixo e ela pode simplesmente vir cá fechar e depois tentar fechar esta aqui. O volume que houve aqui de saída, não se esqueçam, isto é um volume de saída, mesmo que tenha havido entradas, foi bastante elevado. Eu tenho a ideia que ela já apresentou resultados, mas não tenho a certeza se vai apresentar ou não hoje. Portanto, estejam atentos, caso percamos esta zona, viremos para aqui. Caso consiga e o dia, o mercado ajude a romper esta zona aqui dos 4,36, ela vem para aqui para cima. BCP, a tendência de queda continua, a estrutura está exatamente igual a muitas outras, né? Este é o tal mínimo de segunda-feira que agora serve de referência. Temos uma gap aqui para preencher, tendo em conta a performance da banca. Eu preferia, né? Algo assim, como é óbvio, hoje não está a ser muito positivo, mas é aquilo que eu digo. Aquilo que nos interessa é o fecho do mercado. Nós podemos nos assustar com este tipo de movimentos e eles são assustadores, mas aquilo que interessa, de certa forma, é o fecho do mercado. Se fecharmos acima dos suportes, amanhã o bounce, se houver, visto que é
dia da OPEX, mas o bounce está mais garantido no sentido em que se já estou aqui no suporte, né, se abrir aqui assim nesta zona, vai servir de suporte. Se abrir abaixo, vai bater na resistência e depois cai. Que foi o que aconteceu com a maior parte das cotadas. Por isso estejam atentos ao BCP, porque em termos de estrutura é isto que nós temos, não é? Perdendo este mínimo de 14,12, vem fechar a gap, rompendo e saindo aqui desta zona dos 15,10, rompe as moving averages, vem pelo menos aos 15,82. Jerónimo Martins bateu na moving average simples e caiu, mesmo assim terminou positiva, o que é estranho, e é estranho porquê? Uma das coisas. Bem, é estranho, não é estranho. Né? A Jerónimo Martins faz parte do setor das consumer defensive, né? Mas mistura muito consumer discretionary. É mais a Sonai do que a Jerónimo Martins. Que são o quê? Que são os bens que não são de primeira necessidade. Né? Um computador, um telemóvel, não é um bem de primeira necessidade. Um iogurte, uma água, mesmo a Coca-Cola. Os bens alimentares são bens de primeira necessidade. E hoje, pelo menos no relatório da Etsy, que é um portal de vendas, basicamente é tipo uma Macy's e afins, né? Mas para um setor mais baixo. Basicamente aquilo que eles disseram é que, tanto na Europa como nos Estados Unidos, os seus clientes estão cada vez mais à procura de produtos mais baratos, no sentido de que, quando digo clientes, são tipo os clientes do eBay. O eBay tem dois clientes, né? Que é aquele que publica o anúncio, que é o mais importante, é esse que lhes dá dinheiro, e aquele que compra. Então, estou a falar é dos que publicitam, que colocam os seus artigos, em que basicamente são produtos que não têm grande poder de aumento de preço. Ou seja, se não há poder para acompanhar aquilo que a inflação está a fazer, das duas uma. Ou é porque os produtos realmente ficaram mais baratos devido à melhoria da cadeia de distribuição, que é estranho. Porquê? Porque a China esteve confinada. Ou então é porque é impossível eles conseguirem exigir esse dinheiro e as coisas caem. Isto para vos dizer o quê? Que a Jerónimo Martins, apesar de estar vincadamente ligado aos supermercados, pode ou deveria sofrer também com esse movimento. Já agora vamos ver como é que está a tarja. A queda, hoje deve estar tudo em queda, mas também a fazer, né, gap down e bateu um novo mínimo e tudo. Walmart, acho que o Walmart, como tem muitos produtos eletrónicos e isso, já não é assim tanto do setor de consumer retail, trade e food. É a tal coisa, é um mix. Mas é tal coisa, tem estado em queda estas, né? Enquanto as mais defensivas, diria que a Costco é que é mais defensiva. A Home Depot não é. Costco, aqui. É, elas está tudo em queda, é brutal. Tenham isso em conta, porquê? Porque Jerónimo Martins, Sonai, a estrutura está boa demais, está bullish demais. Mas vai que Jerónimo Martins, vai que, né? Apesar de não ter batido este máximo, porque não bateu, isto significa o quê? Que o nosso zigue-zague de queda continua. Máximo mais baixo que o anterior, mínimo mais baixo que o anterior, máximo mais baixo que o anterior. Este é um mínimo estranho, mas vamos assumir que pelo menos poderia vir aqui, sei lá. E depois temos então um máximo mais baixo que o anterior. Está cada vez menor a diferença, mas para já a estrutura não mudou, por isso cuidado. E a visão a uma hora deve ter sido extremamente volátil, né? A uma hora pelo menos, a estrutura ainda está bullish, ainda. Temos aqui assim uma gap nos 19,90 até aos 20, por isso cuidado. A Sonai, praticamente a mesma história, tem aqui assim uma gap. Mas é praticamente a mesma história, não muda muito. Sonai perdendo aqui os 1,03, a diferença não é muita, mas provavelmente vem aqui aos 1,02. Altri não teve apresentação dos resultados, não fazem a mínima ideia o que é que foi isto.
Não, março. Não sei. Não sei o que é que se deveu isto. Se foi a tal questão do gap up né, do mercado e ela não ter tido muita pressão de venda. Eu estou a ver que o volume foi acima daquilo que é a média e o que é normal. A uma hora aquilo que nós vemos é que ela estava a subir e ela ia continuar a subir, o que é bastante bom. Não é? Porquê? Porque fez um gap up, apesar de ter batido aqui na resistência. Vocês veem aqui a tal resistência, né? Agora vamos desenhar um retângulo, já que eu tenho a ferramenta no verde. Vocês veem, o máximo que ela tinha, ela não chegou a batê-lo, mas e o mínimo estava aqui. Mas tínhamos aqui assim esta zona que andávamos aqui assim aos zigue-zagues a fazer, rompemos, abrimos praticamente nesta zona de resistência, mas ela teve força e foi. Foi, batendo na resistência do preço dos 6,75, veio um bocadinho abaixo e voltou, fez a tal bull flag e foi. Não fosse esta história do mercado, nós íamos para aqui. Agora, como o mercado fez isto, o bounce pelo menos foi na moving average simples. Tenham isso em atenção, usem-na como referência, porque perdendo isto, vem preencher o resto da gap, onde temos suporte nos 6,50. Caso o mercado queira inverter, tudo o que seja acima dos 6,82 será bastante bom, porque valida a estrutura bullish. Olhando para agora puxar para aqui, olhando para a Navigator, é praticamente a mesma história, com uma diferença. Fizemos um novo máximo, vai ter apresentação de resultados também para a semana. É aquela que está mais estranha, porque ela está bullish no meio disto tudo, não é? Ninguém pode dizer assim, olha, ela está bearish. Não está, não. Ela nunca esteve tão bullish, se nós traçarmos a tal linha de tendência, né? Vocês veem que, eu traço aqui assim rapidamente, vamos usar, desde que ela começou a fazer este movimento, e assim, vamos usar este aqui assim, e depois tentar acertar de modo a que o movimento deve ter sido mais ou menos por aqui. Eu desativei o imã outra vez. Uma das coisas chatas do investing, ele deviam de ter automático a desativar o imã em certas ferramentas. Mas eu acho que dá para ver mais ou menos aquilo que eu quero mostrar, né? Isto não está muito. Aliás, vou usar a outra, que é mais fácil. Nós usamos este mínimo e usamos este aqui assim. Este não nos ajuda. Este não nos ajuda. Ok, então vou fazer assim. E claro, vocês podem dizer, e têm toda a razão, que quando nós andamos à procura de uma nota de rodapé e nos esforçamos para encontrá-la, encontramos. Mas suporte, quase que era suporte, quase que era suporte. Ou seja, a linha de tendência continua a ser de subida. Agora, por onde é que ela pode ir? Se o mercado abrir e ela fizer gap down, se ficar aqui assim nesta zona, existe uma forte possibilidade de vir aqui e ter a tal resistência. Se simplesmente o mercado melhorar e ela abrir acima ou nesta zona aqui, ela pode tentar voltar outra vez lá para cima. Neste momento, enquanto ela não der mostras de que está a perder esta tendência, nós não podemos considerá-la bearish nem coisa que se pareça. Olhando para a visão diária, estamos a começar a ver aqui assim, tirando a cauda, estamos a começar a ver aqui assim o tal topo, não é? Por isso, cuidado. De resto, para já, é seguir a Moving Average, que está a funcionar bem. Motengil fez aquilo que o mercado fez, só na Moving Average a 50, esteve bullish, bastante bullish, mas depois perdeu-se. A RAN bastante bearish, mas acabou por fazer uma doji e um novo máximo, que não é bem um novo máximo. 2.895, a um duplo topo. Mas, para já, aquilo que nós podemos dizer é que o volume aumentou, a tendência é esta estabilizar. Tão simples quanto isso, e o mesmo acontece aqui com a corticeira, né? Que apesar de tudo fez um novo máximo, mas terminou em doji, indecisão, não é? Mas está dentro de...
É uma inside bar e o volume também está muito bom. Agora, cuidado, porque as coisas podem-se começar a perder e hoje, pelo menos, por isso é que eu digo, hoje pelo menos já nos deu aqui assim um pivôzinho nos 10, 18, né? Pelo menos temos aqui um mínimo que vai ter que nos servir de referência, apesar que o mais importante até é este, por causa do volume que teve, mas temos aqui um ponto de saída porque a gap ela está aqui. E saindo aqui, vocês já sabem, se conseguirem, não podem meter stop loss automática porque esta aqui com o volume que ela tem, se for um dia de pouco volume, né, vocês estão a ver o braille. Isto é uma bronca. Porque estamos a falar de movimentos que podem representar, quer dizer, 2 cêntimos não é assim uma pancada tão grande, mas eu estou a dizer que não é tão grande, é 0,2, né? É, é 0,2%. Não é uma pancada assim tão grande, mas ela pode se lembrar de fazer o mesmo que fez aqui, né? Imaginemos que eu metia aqui uma stop loss nos 10,40, ela ativa, mas eu, como não consegui sair aqui, porque deu prioridade a outros lotes, ou seja, o que for, dos 10,40, vamos meter 10,40, saí nesta aqui, que é o volume que tem, e aqui já vai quase 1% a acrescentar à minha saída. Mas de resto não, quer dizer, para já inside bar está neutro. Vamos então agora olhar muito rapidamente pelos Estados Unidos. Vamos olhar aqui para os futuros, ver o que é que eles estão a fazer. Eu olho para os futuros porque é mais fácil de acompanhar. Furámos o suporte, mas estamos a tentar fazer um bounce de oversold. Olhando para o Standard & Poor's, que está exatamente no mesmo ponto, né? A diferença é $1. O bounce começou um bocadinho antes, estamos na visão 1 hora, apesar de não estarmos oversold. E por isso que eu digo, agora vamos ter que ficar na expectativa que faça o quê? Se fizer isto, ok, bullish. Se bater na moving average e rejeitar e bater depois este mínimo aqui, vamos continuar para baixo, por isso muita atenção. Vamos olhar para umas cotadas, mas não há muito para analisar hoje, porque a realidade é esta. O suporte do Facebook que estava aqui está a respeitá-lo, não é? Deixou H para cima, mas para já está a respeitá-lo. Agora o trambolhão é enorme, é enorme. Está a cair 6,65. Se nós olharmos para uma Amazon, 7%. A última vez que ela caiu 7%, depois apresentou resultados e deu um valha-me Deus lá para cima. No entanto, é aquilo que eu vos digo, não é fácil sustentar este tipo de quedas. Isto não faz sentido nenhum. Agora, está no suporte. O que é que poderá fazer? Voltar aqui à moving average a 13 períodos que coincide com esta zona de preço aqui, ou seja, os 2.400, e rejeitar e voltar cá para baixo. Dois setores que são diferentes, um que apresentou resultados brutais, atenção, os resultados foram brutais. Eu não reforcei a AMD porque eu tenho um preço médio de 116, eu reforcei a Nvidia porque o meu preço médio, eu posso confirmar aqui, o meu preço médio da Nvidia era muito mais elevado. Eu comprei 50, My Holdings, Nvidia, eu comprei 50 a 200 para baixar o meu preço médio, e se eu meter aqui 0, vocês olham aqui para este valor, foi só por causa disso. Para além de que, enfim, a Nvidia tem margens melhores que a AMD, mas no final elas acabam-se por comportar da mesma forma. Agora, a grande questão é, trambolhão, bounce. Este bounce é bom, é positivo. Eu olhando para a estrutura das tecnológicas, de algumas, não são todas, esta ainda tem aqui assim uma gapzinha. Agora vamos desenhá-la só para causar aqui aflição a muita gente, me incluído. Eu não gosto de ver gaps abaixo, eu fico com medo. Hoje estava o Nuno a partilhar no Discord que a NIO
devido à questão do delisting, da possibilidade, né? Porque eles têm que adaptar a forma como são auditados, porque os relatórios que eles enviam não correspondem à norma, então não podem ser auditados. Enfim, aquilo é uma confusão. Mas a questão é, a questão do delisting das chinesas está sempre em cima da mesa, já tinha sido arrumado na questão da NIO, mas no dia 3 de maio, apesar de só hoje ter sido notícia, no dia 3 de maio, a NIO abordou esse tema e disse que ia fazer tudo de modo a que se tivesse que sair da bolsa, saía. Aí, quer dizer, no primário estava aqui 5%, mas está a dar um trambolhão enorme. Agora, eu não entrei na NIO, honestamente, porque eu preferia entrar numa NVIDIA. Tão simples quanto isso. E foi o que eu fiz. Agora, estava à espera deste movimento? Não. Se vocês virem, porque eu entrei tarde, né? A questão é. Foi no topo do dia, como diz o outro. Praticamente, né? 199. Praticamente. Mas eu esperei. Devia ter entrado quando entrei na Tesla, que foi mais ou menos aqui assim. Vai com Deus. Mas a grande questão é. Grande trambolhão. Agora está a estabilizar. Temos que ver. A AMD, na visão horária, está com muito melhor aspecto. Porquê? Porque a Nvidia rompeu este mínimo. Mas isto pode não ser nada. Não se esqueçam de ver visão uma hora. Sophie é aquela que tem mais apanhado. Ela perdeu tanto valor, vejam. Eu estou 56% negativo nesta. Eu quero reforçar esta. Eu não me sinto à vontade para reforçá-la neste momento porque eu quero saltar fora da Affirm e a melhor forma de saltar fora da Affirm, quanto mais depressa melhor, é agora está longo, né? Mas era baixar o preço médio. No entanto, o trambolhão em si está a ser uma mera correção, não é? Porque vejam onde é que nós fechamos. A RSI completamente esticada a uma hora, não é? E o que é que nós precisamos para continuar a fazer a escadinha para subir? Aliviar o RSI. Como é que se faz? Com trambolhões. Quanto ao Scape, está completamente bearish neste momento. Porquê? Porque rompeu este mínimo, mas está no suporte. E este é o suporte mais importante. E para já está a aguentá-lo. Palantir. Palantir está a pedir queda. Porquê? Porque ela já antes estava em queda. E quedas chatas. Literalmente chatas. Isto foi a abertura de mercado ontem, quando todas as outras estavam a tentar subir. E depois é que caíram e fizeram este movimento que foi o do Fed. Agora, a grande questão é, para já estamos no suporte. Se eu ontem tinha dito, cuidado, porque a subida foi boa, foi. Estamos bullish para o mercado europeu, sim, porque a abertura vai ser com gap up, com certeza. Mas onde é que nós fechamos? Em todas, na resistência. O desenho delas, praticamente, é tudo igual. Tudo igual. Abriu tudo na resistência. Tudo, fechou tudo, aliás, na resistência. Fez gap downs. A firm, novo mínimo. Sacanagem. Não é? Eu comprei a 29 qualquer coisa. 29 qualquer coisa aqui assim. Sacanagem. Autêntica. Upstart. Não perdeu este mínimo aqui, que foi o mínimo que fez ontem, antes da questão do Fed. Não perdeu, está acima da moving average. Eu não posso dizer que esta está bearish. Vejam, resistência, resistência, está a servir como suporte. Olhem a pressão de compra, por isso é que temos muitas caudas. Agora, se isto fura, se fura, vem cá para baixo. Se fura, vem cá para baixo, não tenham a menor dúvida. Mas para já, sempre que vem para estes níveis, sempre que se aproxima aqui dos 85, existe pressão de compra. Lucid, eu não sabia, mas a Lucid vai apresentar resultados hoje, provavelmente no fecho do mercado. É uma lotaria da porra. Eu não sabia, mas ainda bem que eu não reforcei ontem, né? Porque havia sempre a possibilidade de eu entrar aqui, mas decidi meter naquilo que é mais sólido, pelo menos no longo prazo, apesar de ter um rácio, né, de price to earnings que é muito elevado. Mas a realidade é esta. A Lúcia também tem uma mini gap aqui. A realidade é esta. Esta vai apresentar resultados. Os resultados não vão ser fantásticos. O último resultado que ela teve, eles foram péssimos porque baixou o guidance, fez um gap down e basicamente foi em março. Demorou sensivelmente para recuperar 30 dias. Se fizer uma nova perna,
rompendo os 17,56 vem aos 16,12, que é o mínimo da guerra, do início da guerra. Agora, dizer que a NIO está a cair 17% devido ao delisting e afins, ela é mais volátil que as outras, né? A volatilidade da NIO e da Lucid é muito semelhante, ou seja, tem um beta muito semelhante. Agora a grande questão é, eu acho que a Lucid está-se a segurar de certa forma, porque a Tesla está a cair o mesmo, isso não é comum, mas está-se a segurar por causa da apresentação de resultados, porque senão devia estar a dar um trambolhão ainda maior. Agora vejam a Tesla, o que é que foi isto? O que é que foi isto? A Tesla não está igual à AMD, está pior que a Nvidia, e eu entrei mais ou menos aqui assim, 900 e... foi abaixo dos 920, creio. Não tenho a certeza. Mas, que trambolhão. E o volume? É alto, mas não tem assim... Quer dizer, o volume do dia vai ser brutal. Agora, em termos de linha de tendência, para já e comparando, este pivô já perdemos. Agora temos que ver é se nos salvamos aqui para não perder a tendência. E a NIO, essa está a dar aqui do trambolhão de costume. Agora vejam, o motivo principal pelo qual eu não tenho feito entradas na NIO é isto. Eu não gosto de ver gaps abaixo. Ela vem, está muito próxima, ela vai preenchê-la. Isto é do ano passado, não é lá o que é. Agora, isto é deste ano, da altura da outra FOMC. Lutarias, não é? Agora, vai preencher esta gap. Temos uma gap acima, está completamente oversold, vai fazer um bounce, a resistência vai estar aqui mais ou menos a 6,36, isto corresponde a que é 8%, mais ou menos. Vai ter aqui a primeira resistência aos 6 e depois a mais forte aqui. É sempre uma possibilidade. Quando é que vai fazer o bounce? Nós não sabemos. De resto, vocês podem ver. O trambolhão é genérico e geral. Genérico e geral é o termo. A Apple está aqui 5%. A Apple perdeu. A tendência também. Google não perdeu ainda este pivô e pode ser a salvação, mas quase 5%. A Amazon, 7%. Microsoft, que era aquela que toda a gente dizia que estava com o melhor aspecto para ir romper aqui assim, estes máximos, nesta altura, que se falava aqui nesta altura, creio que foi quando eu falei nela, mas vejam o que fez. Não há uma que sabe. Hoje é daqueles dias que ou se vai às compras, a Shopify apresentou resultados, né? Está a tentar voltar lá para cima, mas o volume comprador está a desaparecer, apesar de que este ainda agora começou. E de resto é isto. Não, quer dizer, quem tem ouvido os vídeos que eu faço, quando eu digo da FOMC, eu digo assim, não entrem antes, porque a FOMC pode virar tudo, e não entrem no dia da FOMC, entrem depois, deem 1 ou 2 dias para ver qual é que vai ser o movimento real, deixem as coisas desenvolverem-se, e a realidade é que nós, eu pelo menos falo por mim, achamos que o movimento não, se subiu muito é para continuar a subir e depois faz-nos isto, né? Em que ela quer continuar a cair, tão simples quanto isso, apesar de eu acreditar que vamos fazer bounce provavelmente aqui para esta zona de resistência. No Nasdaq ou nas QQQs será os 13,100, no Standard & Poor's será aqui os 41,70, que era a resistência que nós tínhamos antes e que andávamos a tentar defender, não é? Enfim, amanhã, dia de options, dia de volatilidade, a VIX continua altíssima, apesar de estar a tentar recuar um pouco. Vamos ver se ela consegue recuar ou não. Para já não está a dar assim grandes indicações disso, a não ser que é isto. Não é? Estamos a entrar em território de overbought e estamos a chegar aqui à resistência.
mas temos que criar divergências para isto começar a cair e para já não está a dar essa indicação. Literalmente, né? Eu estava à espera que ela subisse, mas não tanto. Eu sou honesto, não tanto. Também não estava à espera que ela caísse tanto. Agora, nós já sabíamos, né? Quando vem a Moving Average a 50, pelo menos barrar na 13. Furou que nem manteiga. Que nem manteiga. Bons negócios e até amanhã.